A única coisa que mantém você onde está é a sua autoimagem. Bob Proctor. O mundo é um espelho, refletindo fielmente o que você é dentro de si. Neville Goddard. Essas duas frases, vindas de dois mestres de gerações diferentes, revelam o segredo mais ignorado pela humanidade. Você não é controlado pelo governo, pela economia, pelo acaso, por outras pessoas. O verdadeiro carcereiro da sua vida é a imagem que você guarda de si mesmo. Essa autoimagem é como um molde invisível que, sem que você perceba, dita o que você pode ou não pode viver. Pare e pense. Quantas vezes você tentou mudar algo em sua vida, o corpo, o relacionamento, a renda, e voltou ao mesmo ponto? Quantas vezes sentiu que estava avançando e, de repente, como se algo puxasse você de volta, tudo desmoronou? Não foi azar. Não foi destino. Foi a sua autoimagem agindo como um termostato invisível, regulando a sua vida de acordo com a temperatura que você mesmo definiu lá dentro. Bob Proctor falava disso com uma clareza assustadora. Você nunca ultrapassa a imagem que tem de si. Se você se enxerga como alguém mediano, pode até ganhar muito dinheiro em um negócio, mas inconscientemente vai dar um jeito de perder, porque o seu subconsciente não aceita viver além do que acredita ser. Da mesma forma, se você se enxerga como indigno de amor, pode até entrar em relacionamentos, mas sempre haverá drama, ciúmes, insegurança, porque a sua imagem interna não permite que você experimente algo diferente. E Neville, décadas antes, já dizia exatamente a mesma coisa, só que em outras palavras, o mundo é um espelho. Ou seja, tudo que você vive fora é apenas reflexo do que você carrega dentro. Se você insiste em se enxergar pequeno, o mundo inteiro vai tratar você como pequeno. Se você insiste em se enxergar incapaz, as oportunidades simplesmente passam reto por você. Essa é a parte que dói. Você não recebe o que quer, você recebe o que acredita ser. É por isso que a maior prisão não são os muros de fora, mas os muros que você constrói na mente. A autoimagem é plantada cedo. Desde criança você vai ouvindo frases, críticas, comparações. Você não é bom o suficiente, você não nasceu para isso, dinheiro não é para gente como nós, não sonhe tão alto. Cada palavra dessas vai entrando como semente no subconsciente. Com o tempo, você mesmo passa a se repetir essas frases, até que elas se tornam verdades internas, moldando a imagem que você tem de si. E aqui está a grande armadilha. Você pode até mudar de cidade, de emprego, de relacionamento. Mas se a autoimagem continua a mesma, você recria as mesmas experiências. É como trocar de cenário em um teatro, mas continuar representando a mesma peça. Agora, talvez você se pergunte, mas então estou condenado a viver sempre preso ao que acredito ser? Não. E é aqui que Neville e Bob brilham. Ambos mostram que a autoimagem pode ser reprogramada. Você pode mudar a forma como se enxerga e, ao fazer isso, mudar toda a realidade ao seu redor. Neville ensinava a vestir o novo eu através da imaginação. Ele dizia, assuma ser aquilo que deseja ser, e você se tornará isso em realidade. Não era teoria. Era prática. Ele pedia para você viver mentalmente como se já fosse a pessoa que deseja ser, até que essa imagem se tornasse natural em você. Bob Proctor, por sua vez, trouxe isso para o campo prático moderno. Ele dizia que a autoimagem é como um programa no subconsciente, e que precisa ser atualizado se você deseja resultados diferentes. Para ele, afirmações, visualizações e a disciplina de controlar os pensamentos, o que chamava de dieta mental, eram ferramentas essenciais para reprogramar esse software interno. Os dois falavam da mesma coisa, mas com linguagens diferentes. A chave da sua vida está na imagem que você projeta de si mesmo. E se você acha que isso é apenas motivação barata, olhe para a sua vida agora. O saldo da sua conta bancária, a qualidade dos seus relacionamentos, o estado da sua saúde, tudo isso é um reflexo direto da sua autoimagem. Você pode até querer mais, mas se não acredita ser alguém que merece, o universo não vai te entregar. É duro ouvir isso, eu sei. Porque é muito mais fácil culpar os outros, culpar o sistema, culpar as circunstâncias. Mas a verdade é que a mudança só começa quando você assume: se eu quero outro reflexo no espelho, eu preciso mudar quem eu sou dentro. E é por isso que tão poucas pessoas vivem em abundância, liberdade e realização. Não é porque não podem. É porque não mudam a autoimagem. Preferem viver anos repetindo velhos padrões a enfrentar o desconforto de se ver como algo maior, mais digno, mais poderoso. Mas você não está aqui por acaso. Se você chegou a este vídeo,
é porque há dentro de você uma voz que diz: eu posso ser mais, eu posso mudar minha vida. E essa voz é o seu verdadeiro eu, chamando você para fora da prisão da velha autoimagem. Hoje, você vai entender como Neville Goddard e Bob Proctor podem transformar sua visão de si mesmo e, consequentemente, a sua realidade. Prepare-se, porque essa não é uma mensagem para confortar. É uma mensagem para cutucar, para quebrar padrões, para fazer você se levantar e dizer: chega. E antes de seguir, eu já quero te convidar. Se esse tema ressoa com você, curta este vídeo agora, se inscreva no canal e compartilhe. Porque aqui nós não falamos com a multidão, falamos com os 1% que tem coragem de encarar a verdade e mudar. Você não nasceu achando que era pequeno, incapaz ou limitado. Quando criança, você acreditava que podia tudo. Você imaginava ser super-herói, artista, cientista, milionário, e no seu coração, nada disso parecia impossível. Essa era sua essência, ilimitada, livre, ousada. Mas algo aconteceu no caminho. Aos poucos, a sociedade começou a colocar rótulos em você. Seus pais, seus professores, seus amigos, muitas vezes sem perceber, começaram a repetir frases que se tornaram sementes na sua mente. Dinheiro não cai do céu. Você tem que ser realista. Não sonhe alto demais. Você não é bom o suficiente. Essas palavras entraram na sua mente como pequenas ordens, e como uma esponja você foi absorvendo. É assim que a autoimagem se forma, não por escolha, mas por repetição. A criança que acreditava que podia tudo começa a acreditar que pode pouco. O super-herói vai sendo substituído pelo homem comum, pela pessoa que deve se encaixar no sistema, seguir as regras, não incomodar demais. Bob Proctor sempre dizia: a sua autoimagem é construída nos primeiros anos da sua vida, quando você ainda não tem defesas mentais. É como um programa que roda em segundo plano, e você passa a vida obedecendo a ele sem perceber. É por isso que tantas pessoas se sabotam. Porque, mesmo querendo mais conscientemente, o subconsciente puxa de volta para a velha imagem que foi impressa na infância. Neville Goddard, com sua visão espiritual, dizia a mesma coisa com outras palavras. Você é condicionado a acreditar no que vê e ouve ao seu redor, mas esquece que tudo isso é reflexo do que você aceita internamente. Ele explicava que o mundo externo só se molda à medida que você sustenta uma nova concepção interna. Ou seja, se você acredita ser pequeno, o mundo se organiza para confirmar isso. Essa é a armadilha. Você cria sua autoimagem cedo, e depois vive confirmando-a como se fosse verdade absoluta. Se acredita que é pobre, todas as circunstâncias vão provar a sua pobreza. Se acredita que não é digno de amor, todas as experiências vão confirmar essa solidão. Você se torna prisioneiro de uma imagem que não é quem você realmente é. E aqui está o ponto mais cruel. Você pode até conquistar coisas diferentes, mas se a sua autoimagem não muda, você vai dar um jeito de perder tudo. É como a história de pessoas que ganham na loteria e, em poucos anos, estão falidas de novo. Não é incompetência financeira. É a autoimagem agindo como um termostato. Você não é alguém que tem tanto dinheiro, volte ao normal. Ou como alguém que emagrece, mas depois engorda novamente, porque lá dentro ainda se enxerga como alguém acima do peso. O corpo pode mudar temporariamente, mas a autoimagem puxa de volta para o estado anterior. E a pergunta é: como quebrar esse ciclo? Como reprogramar a autoimagem para que ela trabalhe a seu favor e não contra você? Neville dá a resposta: através da imaginação consciente. Ele dizia: você nunca atrairá o que deseja, mas sempre atrairá o que você é. Isso significa que, para mudar sua vida, você precisa mudar a imagem interna, assumir um novo estado de ser, viver mentalmente como se já fosse o que deseja ser. Bob Proctor explicava isso em termos modernos. Você precisa reescrever o programa do subconsciente. Afirmações repetidas, visualizações, a prática diária de pensar e agir de acordo com o novo eu, tudo isso são ferramentas para atualizar a sua autoimagem. E os dois concordam em algo essencial: não adianta esperar que o mundo externo mude para você mudar por dentro. É o contrário. A mudança começa na forma como você se enxerga, e o mundo apenas reflete. Pense nisso. Você pode estar hoje preso a uma autoimagem que nem foi você quem escolheu. Talvez sejam as palavras de um pai crítico, de uma mãe ansiosa, de um professor que não acreditou em você, de uma sociedade que disse que você não nasceu para vencer. Mas você não precisa viver o resto da vida dentro dessa prisão. A autoimagem é como uma máscara.
Você pode ter usado por tanto tempo que acha que é você, mas não é. É apenas uma ideia repetida até parecer verdade. E toda ideia pode ser substituída por uma nova. E aqui vem a grande revelação. Não importa quantos anos você tenha, não importa quanto tempo você carregou essa velha imagem, você pode mudar agora. Pode decidir hoje se enxergar de uma nova forma. Pode decidir hoje assumir o eu que deseja ser. Bob dizia, se você mudar sua autoimagem, mudará instantaneamente os resultados que atrai. Neville completaria, ao assumir o estado desejado como real, você já o torna realidade em seu mundo. É por isso que, neste vídeo, nós vamos além da teoria. Nós vamos mergulhar na prática, porque a autoimagem não se transforma com leitura ou informação, mas com experiência, com repetição, com sentimento. E antes de seguirmos, eu quero que você faça algo simples. Feche os olhos e se pergunte agora, como eu me enxergo de verdade? Não como eu gostaria, mas como eu acredito ser. Você vai perceber que a sua vida inteira tem sido apenas um reflexo dessa resposta. No próximo passo, você vai descobrir como começar a quebrar essa prisão e criar uma autoimagem nova, que vai refletir exatamente a vida que você deseja. Até aqui, você entendeu que a sua vida inteira está sendo guiada pela imagem que você tem de si mesmo. E que essa imagem, na maioria das vezes, nem foi você quem escolheu. Ela foi colocada em você por palavras, experiências e repetições. Mas a boa notícia é que, assim como foi criada, ela pode ser substituída. Neville Goddard e Bob Proctor concordam em algo que muda tudo: o poder da reprogramação está dentro de você. Não em um curso externo, não em alguém que vem salvar você, mas na sua capacidade de usar a mente de forma consciente. Neville falava da imaginação criativa. Ele dizia, assuma ser aquilo que deseja ser, e viverá nesse estado até que se torne sua realidade. Para ele, a prática era clara. Você fecha os olhos, entra em um estado de relaxamento profundo, o que ele chamava de estado de sono, e então começa a vivenciar mentalmente a cena final do seu desejo realizado. Se você deseja prosperidade, não peça prosperidade, mas veja-se vivendo já como alguém próspero. Se deseja saúde, não mendigue a cura, mas sinta-se já saudável, correndo, rindo, vivendo livre. Esse exercício não era apenas uma brincadeira mental. Neville afirmava que, ao sentir intensamente a nova realidade, você estava imprimindo no subconsciente a nova autoimagem. E, como o mundo é apenas reflexo, mais cedo ou mais tarde ele teria que mostrar isso fora. Bob Proctor, por sua vez, trouxe esse mesmo conceito para uma linguagem mais técnica. Ele falava sobre afirmações e dieta mental. Para Bob, a repetição de palavras carregadas de emoção era capaz de reprogramar o subconsciente. Mas havia um detalhe: não bastava repetir frases mecanicamente. Era preciso sentir. Era preciso se convencer da nova identidade até que ela se tornasse natural. Bob dizia, o subconsciente não aceita piada. Ele aceita o que é repetido com emoção, com crença. Por isso, uma das ferramentas mais poderosas era justamente escolher frases que afirmassem a nova autoimagem. Eu sou digno de riqueza e abundância. Eu sou saudável e cheio de energia. Eu sou amado e capaz de amar profundamente. Repetidas dia após dia, acompanhadas de imagens mentais e sentimentos fortes, essas afirmações começam a quebrar as correntes da velha autoimagem. Outro ponto em que os dois mestres se encontravam era a dieta mental. Neville chamava de vigiar os pensamentos, Bob chamava de mental diet. A ideia é a mesma. Você não pode plantar rosas e permitir que o jardim seja invadido por ervas daninhas. Se quer mudar sua autoimagem, precisa estar atento às palavras que você diz a si mesmo todos os dias. Você se chama de burro quando erra algo simples. Você diz eu nunca consigo quando enfrenta um obstáculo. Você repete eu não tenho sorte sempre que algo não dá certo. Essas frases são como tijolos reforçando a prisão da velha autoimagem. Neville dizia, não aceite como verdadeiro nada que negue a realização do seu desejo. Isso significa não aceitar pensamentos, palavras ou sentimentos que contradigam a nova imagem que você está construindo. Bob complementava com algo poderoso: se você não controlar sua mente, alguém vai controlá-la por você. Em outras palavras, ou você se torna o guardião da sua autoimagem, ou o mundo continuará plantando em você as sementes da limitação. E aqui entra um terceiro pilar: a visualização constante.
Neville pedia para criar cenas vívidas na imaginação, como se você estivesse vivendo já a vida desejada. Bob falava em ensaiar mentalmente o sucesso. Ambos sabiam que o cérebro não distingue claramente o real do imaginado quando o sentimento é intenso. Ou seja, quando você se vê repetidamente como alguém confiante, rico, saudável, amado, essa imagem vai se tornando o novo padrão. Agora, é preciso dizer, no início, a velha autoimagem vai lutar. Ela vai dizer, você não é isso, pare de se enganar, não vai funcionar. Mas é exatamente nesse momento que você precisa persistir. Bob dizia, a mudança é desconfortável porque você está desafiando um paradigma. Mas se persistir, o novo paradigma substituirá o antigo. Neville diria, a persistência na suposição fará com que o estado se torne fato. Perceba como os dois se completam. Bob mostra a ciência do subconsciente, Neville mostra a espiritualidade da imaginação. Juntos, eles entregam um mapa completo para reprogramar sua autoimagem. E agora, pense, o que aconteceria se você começasse hoje a viver mentalmente a imagem do seu eu ideal? O que aconteceria se, em vez de repetir velhas histórias, você começasse a afirmar novas verdades sobre si mesmo? O que aconteceria se, em vez de esperar que o mundo mudasse, você mudasse primeiro? A resposta é simples. Em pouco tempo, sua realidade teria que se alinhar à nova autoimagem. Porque o mundo, como Neville dizia, é apenas um espelho. E como Bob lembrava, o subconsciente não negocia. Ele obedece ao programa que você alimenta todos os dias. E antes de continuarmos para os próximos passos, quero te pedir, se esse conteúdo está abrindo a sua mente, deixe o like agora e se inscreva no canal. Porque aqui você vai receber mensagens que podem reprogramar não só sua autoimagem, mas toda a sua vida. Teoria sem exemplo não toca. As pessoas precisam ver na vida real o que Neville e Bob ensinaram. E a verdade é que os dois estavam certos. A autoimagem é a raiz de tudo. Quando ela muda, tudo muda. Bob Proctor sempre contou uma história que ilustra isso com perfeição. Ele dizia que, no início da sua vida adulta, estava completamente perdido. Trabalhava em emprego simples, ganhando pouco, vivendo de forma desorganizada. Sua autoimagem era a de um jovem fracassado. Até que ele foi exposto a novos conceitos sobre mente e prosperidade. Começou a repetir afirmações, a se visualizar como alguém bem-sucedido. E, em pouco tempo, essa imagem interna começou a se refletir fora. Ele passou de um homem comum a um dos maiores mentores de desenvolvimento pessoal do mundo. Bob nunca se cansava de dizer, não foi sorte, não foi acaso. Foi a mudança da minha autoimagem. Neville também relatava histórias incríveis. Uma das mais conhecidas é a de uma mulher que vivia presa à pobreza e à solidão. Ela escreveu para Neville dizendo que tinha tentado de tudo, mas nada mudava. Neville a orientou a usar o poder da imaginação. Todas as noites, antes de dormir, ela deveria se ver em uma cena final em que já estava vivendo em abundância, já era amada, já era feliz. Não importava como isso aconteceria. O que importava era sentir que já era real. Alguns meses depois, essa mulher relatou que sua vida havia se transformado. Ela havia se casado com um homem amoroso, mudado para uma casa melhor e experimentava uma abundância que antes parecia impossível. Neville dizia, ela não mudou o mundo. Ela mudou a si mesma, e o mundo apenas refletiu essa mudança. E talvez você pense, mas isso é exceção, não é regra. Só que não. Essa é a regra, só que quase ninguém aplica. Porque a maioria continua vivendo a partir da velha autoimagem, acreditando que é vítima das circunstâncias. Pense em exemplos que talvez você mesmo já tenha visto. Alguém que, mesmo sem ser tão talentoso, sobe na carreira porque se enxerga como alguém confiante, merecedor. Ou aquela pessoa que, mesmo com pouca instrução, constrói riqueza porque acredita de verdade que nasceu para prosperar. Enquanto isso, pessoas cheias de potencial ficam presas porque se veem pequenas demais. Bob Proctor contava também sobre empresários que travavam quando tentavam crescer. Eles tinham a estrutura, tinham o conhecimento, mas não conseguiam dar o próximo passo porque, no fundo, ainda se viam como pequenos. E quando ele os ajudava a mudar a autoimagem, o negócio explodia. Porque o mundo externo não passa do reflexo daquilo que você aceita ser. E o mesmo acontece em áreas pessoais.
Quantas pessoas você conhece que estão em relacionamentos abusivos ou sem amor porque acreditam que não merecem mais do que aquilo? Quantas vezes você mesmo já se contentou com menos, porque lá no fundo a sua autoimagem dizia: isso é o que eu posso ter? Neville insistia nisso: você nunca pode ir além daquilo que acredita ser. E Bob dizia: você não ganha o que quer. Você ganha o que você é. É o mesmo princípio, falado de formas diferentes. E a parte mais poderosa é que essas histórias não são de pessoas especiais. São de pessoas comuns que decidiram, em algum momento, parar de repetir a velha imagem e começar a assumir uma nova. Eu quero que você pense agora em uma área da sua vida que parece estagnada. Pode ser financeira, pode ser amorosa, pode ser sua saúde ou sua confiança pessoal. E eu te pergunto, qual é a imagem que você carrega dentro de si sobre essa área? Porque, se ela não muda, nada vai mudar. Vamos imaginar uma história prática. Pense em um jovem chamado Rafael. Desde criança, ele ouviu que era tímido, que não tinha jeito para falar em público. Cresceu acreditando nisso. Sua autoimagem era a de alguém calado, inseguro, que sempre deixava os outros falarem primeiro. Um dia, Rafael descobre os ensinamentos de Neville e Bob. Ele decide tentar. Todas as manhãs, começa a se imaginar falando diante de pessoas, confiante, com clareza. Cria na mente a cena de estar sendo aplaudido, reconhecido. No começo, ele se sente ridículo. Mas persiste. Depois de algumas semanas, algo começa a mudar. Ele se sente mais seguro em pequenas conversas. Aceita falar em uma reunião de trabalho. É elogiado. Meses depois, está liderando apresentações. Um ano depois, é convidado para palestrar em um evento. O que mudou não foi o mundo. Foi a autoimagem. Esse exemplo fictício representa milhares de casos reais. Porque é assim que funciona. Você não precisa de circunstâncias perfeitas. Você precisa apenas mudar a maneira como se vê. Bob dizia: a única coisa que mantém você onde está é a sua autoimagem. Neville confirmava: o mundo é um espelho, refletindo fielmente o que você é dentro de si. Quando essas duas verdades se encontram, fica impossível fugir. Se você mudar dentro, fora terá que mudar. E eu quero que você pense em algo. Se você tivesse hoje a autoimagem da pessoa que você mais admira, como seria sua vida em 6 meses? Em 1 ano? Em 5 anos? O que você faria diferente se acreditasse de verdade que era capaz, digno e merecedor? Essas histórias, esses exemplos, não estão aqui apenas para inspirar. Estão aqui para te desafiar. Porque, se eles conseguiram, por que você não conseguiria? O único obstáculo é a imagem que você mantém de si mesmo. E é aqui que a transformação começa, no momento em que você decide não ser mais prisioneiro do que foi colocado em você, mas criador consciente de quem você realmente deseja ser. Se até aqui você entendeu que a autoimagem governa a sua vida, agora é hora de saber como mudar isso na prática. Não adianta só ter consciência, não adianta só se inspirar, é preciso aplicar diariamente. Neville Goddard e Bob Proctor foram claros sobre isso. A mudança não acontece por acaso, mas por disciplina consciente. Pense nisso como um treinamento. Você passou anos, talvez décadas, reforçando a velha autoimagem. É natural que, no começo, o novo pareça estranho. Mas assim como o corpo se adapta ao exercício físico, a mente se adapta ao exercício da imaginação e das afirmações. Bob Proctor sempre dizia: você não pode sair da cama e esperar que a sua vida mude sem mudar o que você faz com a sua mente logo cedo. E Neville complementaria: o estado em que você adormece e desperta é o estado que governa sua vida. Por isso, o primeiro passo é o ritual da manhã. Quando você acorda, a sua mente está mais receptiva, ainda meio aberta do estado de sono. Esse é o momento ideal para plantar a nova imagem. Antes de pegar o celular, feche os olhos. Respire fundo. Imagine-se vivendo já a vida que deseja. Seja específico. Veja a conta bancária com abundância, veja-se sorrindo com confiança, veja-se amado e respeitado. Bob diria: repita afirmações claras, curtas e carregadas de emoção. Algo como: eu sou próspero e digno de toda abundância. Eu sou confiante e seguro em quem sou. Eu sou saudável, forte e cheio de energia. E não diga apenas com a boca. Sinta como se fosse real.
É essa emoção que grava a nova autoimagem. O segundo passo é vigiar seus pensamentos ao longo do dia. Neville falava de manter a dieta mental, não aceitando pensamentos que contradigam o estado desejado. Isso significa cortar na raiz frases como: eu não consigo. Isso é difícil demais. Eu não mereço. Essas frases parecem inofensivas, mas são como veneno repetido. Cada vez que você as aceita, reforça a velha prisão. Então, crie o hábito de substituir. Pegou um pensamento de escassez? Substitua imediatamente por um de abundância. Se veio eu não tenho dinheiro, mude para a abundância está fluindo para mim. Se veio ninguém me ama, mude para eu sou digno de amor e vivo relações verdadeiras. Bob Proctor chamava isso de consciência de vigilância. Neville chamava de permanecer no estado desejado. Os nomes são diferentes, mas a prática é a mesma. Você não deixa a mente vagar para o velho eu. Você a traz de volta para o novo eu, quantas vezes for preciso. O terceiro passo é o ritual da noite. Neville ensinava que o momento mais poderoso do dia é logo antes de dormir, porque é quando o subconsciente fica totalmente aberto. É nesse instante que você deve ensaiar mentalmente a cena final do seu desejo realizado. Não importa quanto tempo leve. Pode ser 3 minutos. Mas precisa ser vívido, sentir-se real. Imagine-se já vivendo como um novo você. Imagine a conversa em que alguém te parabeniza pela conquista. Imagine a sensação de paz ao olhar para sua vida realizada. Neville dizia: o estado em que você adormece é o estado que viverá no dia seguinte. Ou seja, dormir carregando a velha autoimagem é repetir o mesmo amanhã. Dormir carregando a nova é plantar um futuro diferente. Esses 3 pilares, manhã, vigilância durante o dia e noite, são suficientes para transformar completamente sua autoimagem em poucas semanas. Mas só se houver constância. Bob lembrava: a repetição é a mãe da habilidade. Você não muda com uma tentativa. Você muda quando insiste até se tornar natural. E aqui está o segredo: no início, você vai se sentir falso. Vai parecer mentira. Vai ouvir a velha voz dizendo: você não é isso. Mas não desista. Essa resistência é apenas a prova de que a velha autoimagem ainda está viva. A cada repetição, ela perde força. E a cada repetição, o novo você ganha espaço. Neville reforçava: você se torna aquilo que assume ser, mesmo que no início pareça um teatro. É esse teatro consciente que, com o tempo, se torna realidade. Agora imagine isso aplicado por 30 dias. 30 manhãs começando com afirmações e imaginação. 30 dias de vigilância mental, substituindo pensamentos negativos. 30 noites adormecendo no estado desejado. O que você acha que aconteceria? Bob diria: em 30 dias você terá mudado a sua vibração. Em 90 dias terá mudado seus resultados. Em 1 ano, não reconhecerá mais a sua vida. E Neville confirmaria: persistência na suposição fará com que o estado se torne fato. Não subestime o poder do simples. A maioria das pessoas busca técnicas mirabolantes, mas esquece que o essencial é repetir até se tornar natural. A velha autoimagem foi construída assim: repetição. A nova também será. E é aqui que eu quero deixar um desafio para você. Não apenas assista. Experimente. Escolha uma área da sua vida que você deseja transformar. Crie a nova autoimagem para essa área. E comprometa-se pelos próximos 7 dias a aplicar os 3 passos: manhã, vigilância, noite. Depois volte e perceba as mudanças. Eu sei que se você aplicar, sua vida vai mudar. Porque não é uma teoria bonita. É lei. A autoimagem governa sua vida. Neville Goddard disse: mude a sua concepção de si mesmo e você automaticamente mudará o mundo em que vive. Bob Proctor completaria: a única coisa que mantém você preso onde está não é a falta de oportunidades, nem a falta de dinheiro, nem a falta de contatos. É a sua autoimagem. E aqui está a verdade final: tudo o que você procura já está disponível. O dinheiro, o amor, a saúde, a prosperidade, tudo já existe em potencial. O que falta não é o mundo te dar. O que falta é você se ver como alguém capaz de receber. O mundo exterior é apenas o reflexo do interior. Se você se vê pequeno, o mundo encolhe.
Se você se vê limitado, a vida fecha as portas. Mas se você ousar se ver grande, digno, próspero, amado, então as portas se abrem e o mundo responde como um espelho. E talvez você esteja pensando, mas será que funciona para mim? Eu te digo, sim, funciona. Porque não é sobre sorte. É lei. Você está sempre manifestando de acordo com a sua autoimagem. A pergunta é, vai continuar manifestando a partir da imagem antiga, ou vai criar hoje uma nova versão de si mesmo? A escolha é sua. E ela precisa ser feita agora. Não amanhã, não depois de mais um vídeo. Agora. Porque cada dia que você adia, você reforça a velha imagem. E cada dia que você pratica, você fortalece a nova. Então, eu quero te convidar, experimente. Teste na sua vida. Não acredite em mim, nem em Neville, nem em Bob. Acredite na experiência direta. Aplique os 3 passos que compartilhei: manhã, vigilância, noite. E veja por si mesmo como sua autoimagem começa a mudar. E quando ela mudar, você verá sua vida inteira mudar diante dos seus olhos. Você não precisa mais correr atrás. Você não precisa mais se desesperar. Basta assumir a identidade daquele que já tem, daquele que já é. Neville dizia, a assunção persistente se tornará realidade. Bob dizia, se você mudar a sua autoimagem, mudará sua vida para sempre. Agora, respire fundo e decida, quem você escolhe ser a partir de hoje? Se essa mensagem falou com você, se fez sentido, eu quero que você deixe aqui nos comentários. Eu escolho a nova versão de mim. Escreva isso como um compromisso público, um pacto consigo mesmo. E claro, se esse vídeo tocou você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Assim, essa mensagem se espalha e transforma mais vidas. Porque no fim, não é apenas sobre você. É sobre criar um novo mundo. E esse novo mundo começa com uma nova autoimagem.